Quando pensou em cochilar, ele apontou uma arma para a cabeça e disse: se você fechar os olhos, você vai levar um tiro na cara. Vocês estão entendendo, gente? Que isso não é da... Oi, gente. E aí, povo santo, tudo bom com vocês? Para você que não me conhece, meu nome é Kátia. Gente, hoje eu quero trazer para vocês aqui caso de um pastor, um falso profeta, né? Tem muitos anos isso, eu era pequena, o Jim Jones, um lugar onde era chamado Jonestown, o massacre de Jonestown. Vocês conheceram esse caso, gente? Eu era pequena e eu costumo assistir esses casos e gostaria aqui de trazer para vocês, para nós entendermos que esses casos de falso profeta, coisas que hoje nós vemos aí, muitas vezes, a gente pensa que é aqui no YouTube, nos dias de hoje, mas muitas coisas aconteceram naquele lugar, né? E esse Jim Jones, ele era um rapaz que foi criado numa igreja pentecostal e aos 20 anos ele já tinha sua própria congregação. E o Jim Jones, ele era acostumado, porque cada situação relata como o Titanic, cada família conta uma história como foi aquilo ali, pelo menos aqueles que sobreviveram, e que foi aquele massacre que teve ali. E o Jim Jones, ele costumava ir nas igrejas, nos templos, para observar como era o culto daqueles lugares, aonde ele fez um jeito de arrecadar, de juntar pessoas para tirar de um lugar, dizendo que iria haver uma bomba nuclear. E o Jim Jones, ele levou pessoas para um lugar. Caso, gente, era o Templo do Povo. Então, ali, aquele lugar, em 1965, ele disse que teve uma visão aonde era para se mudar daquele lugar por causa disso que ia acontecer, 1965, se não me falha a memória. Então, ele levou muitas pessoas com ele. Como quando a gente vê aqui nessa plataforma do YouTube e em muitos outros lugares. O que é que acontece? Não tem jeito de você convencer certas pessoas que elas estão sendo enganadas. E naquela época, muitos já achavam que o Jim Jones poderia ser quem? O anticristo, porque ele conseguiu convencer pessoas. Então teve esse lugar, e o Templo do Povo, o massacre de Jonestown, aonde muitas pessoas seguiram ele, muitas pessoas eram cultos, que as pessoas achavam maravilhosos. Era aquela comunidade que ele conseguia manipular todo mundo. As pessoas trabalhavam em seus trabalhos seculares, muitos trabalhavam ali na lavoura, na roça, mas muitos que trabalhavam fora, mas moravam dentro daquele povoado, a cidade do povo, né, o templo do povo, acontecia que muitas dessas pessoas, quando recebeu seu salário, era empregado todo para o Jim Jones. Mas só que ele conseguia, gente, atrair as pessoas. Se você colocar, eu vou deixar depois aqui o link no topo dos comentários, são vários documentários. E as pessoas eram alegres, as crianças vinham de suas escolas alegres, bem vestidas, bem trajadas, e trabalhavam ali. Só que de repente isso começou a se tornar uma escravidão. As pessoas trabalhavam e eles eram obrigados. Até que teve famílias que não acatou aquilo que o Jim Jones estava fazendo. Via que tinha alguma coisa errada. Como hoje, muitas pessoas aqui nessa plataforma estão enganando pessoas, enganando o povo, e as pessoas estão cegas. Bom seria se essas pessoas assistissem esses documentários para observar o que isso não é da agora, isso não é só porque é aqui no YouTube. Isso já vem há décadas, já vem há tempo, gente, entendeu? Pessoas enganando outras. E acontece que nessa cidade de Jonestown, ele começou a humilhar pessoas. Crianças não poderiam dormir, trabalhavam o dia todo na lavoura, umas nas colheitas de arroz, outras nas colheitas de milho, acordava de manhã e ali ainda essas pessoas trabalhavam até o sol se pôr, pessoas de pele branca,
contam testemunho hoje que pegaram câncer de pele depois na idade avançada. E quando as pessoas não aceitavam, como teve um membro que não aceitou o que o Jim Jones fazia, e teve aqueles que chegou e contou a ele. E ele perguntou em uma reunião onde estava todo mundo que ele manipulava. Você não está gostando de ficar aqui? Quando o rapaz disse que não estava gostando, que hoje é um senhor de idade, e quando o rapaz disse, você já assistiu esse documentário? Põe aqui nos comentários. E quando o rapaz disse que não estava gostando, ele chamou um segurança, espancou, porque para eles, esse povo, espancar é uma maneira de que a pessoa se arrependa, né? Que seja expurgado, porque está cometendo algum pecado contra o Espírito Santo. E o Jim Jones, ele já se intitulava o próprio Deus. E essas pessoas começaram a ser como marionetes, saíam de manhã para trabalhar em suas lavouras, e quem trabalhava fora, o que comia era uma tigela de arroz com leite, segundo os relatos das pessoas que ficaram, com moscas, bichos que ficavam. E ali, aquelas crianças iam trabalhar o dia todo. E quando acabava, ainda era obrigado a ficar nos cultos, em horas e mais horas de sermões de Jim Jones. Horas e horas de sermão. E as pessoas não poderiam cochilar, porque quando cochilava, teve uma senhora que não aguentou de cansado. Quando pensou em cochilar, ele apontou uma arma para a cabeça e disse, se você fechar os olhos, você vai levar um tiro na cara. Vocês estão entendendo, gente? Que isso não é da agora. Muitos de vocês se escandalizam. Oi, falso profeta. Isso que a gente está vivendo hoje não é nada para o que ainda acontece fora do país. Hein? Nós vivemos num país laico, em um país que você tem liberdade. Hein? E Deus ainda usa seus servos, suas servas, para tentar abrir os olhos de vocês, mas vocês não querem acreditar, porque vocês estão com a mente cauterizada por esse povo que chega aqui na plataforma e diz a você, lhe manipula, não faça isso, não assista tais canais, que são canais de fofoca, são canais da mentira, e vocês continuam sendo manipulado. Hoje vocês não estão lá na cidade, né? Não estão lá em Jonestown, mas só que Jonestown muitas vezes se torna aqui o próprio YouTube, onde você é escravo, onde você dá todo o seu dinheiro, onde você não pode assistir outros canais, porque aquele que lhe manipula, aquela que lhe manipula, não deixa. Você não pode comentar, como tem pessoas que já falou comigo, que se libertaram, que quando ia comentar nos meus vídeos, a pessoa que ele segue fica indo de canais em canais. Cada vídeo que a gente posta, tem uma pessoa que já me disse isso, está no meu WhatsApp, que a pessoa fica lá olhando para ver se algum inscrito dela está comentando. Para quê? Para que seja chamada a repreensão no grupo, porque está assistindo coisas que eles não querem que assista. E existem denominações assim, você sabia? Que não pode visitar outra igreja, você não pode assistir outro tipo de programa. A Deus é amor mesmo? É assim. Você não pode visitar outra igreja, você não pode cultuar com outros irmãos, você não pode ouvir outras músicas, você não pode... Eu me lembro que pessoas diziam a mim antigamente, eu era pequena, dizia a mim, não, dizia assim, quando eu estava no meio assim de adultos, né, que eu via cristãos, eu na minha adolescência, e dizia assim, não, a Igreja Deus é Amor só pode ouvir música de Débora e Leia, não podia ouvir outros louvores. Então isso é o quê? É o próprio, a cidade aonde lá o Jim Jones fazia isso, Jonestown. E chegou um momento de que muitas pessoas foram, no ano, vou contar para vocês aqui, agosto de 1977, começou as denúncias dos abusos que estavam acontecendo ali em Jonestown. E acontece que foi um repórter para lá e começou a analisar. Só que as denúncias, vocês já viram, gente, olha como acontece no canal Rosa de Saron Variedades e em outros. Quando as denúncias vêm para a gente vem denunciar, sempre... Quando as pessoas chegam, as pessoas fazem de vítimas. E a pessoa que vai lá assistir, o diabo cega e não deixa a pessoa enxergar. Como a gente vê aí o vídeo da outra aí lá no canal,
que foi desmascarada e o próprio Deus fez ela confessar, porque ela não confessou de coração. Mas muita gente está sendo ainda contra nós, dizendo que nós não tínhamos nada a ver com a vida dela, dessa pregadora da sã doutrina, porque estão cegos espirituais. E quando esse investigador, esse repórter chegou lá em Jonestown, ele não teve a visão das pessoas que denunciaram. Ele viu pessoas alegres no templo do povo, ele viu as pessoas trabalhando, ele viu as pessoas rindo, mas no fundo, aquelas pessoas não estavam felizes. Elas tinham medo do seu líder, do seu ditador, que no começo ele implantou coisas como se fossem flores. Era tudo maravilhas, mas depois ele começou a massacrar o povo. E o repórter não viu nada de errado. Hein? O repórter tá tudo documentado no YouTube. Pesquisa aí o massacre de Jonestown para você ver, tem em português. E ali naquele momento o que acontece que o repórter ele não conseguia enxergar nada de errado. Ele não conseguia, porque o inimigo ele ludibriou. Quando ele soube que ia a reportagem para lá, ele induziu todo mundo a ser aquilo. E as pessoas não foi, muitas vezes até nem dizer assim, fingindo. Eles eram tão na busca da esperança por mudar de vida, porque o que o Jim Jones dizia era isso, que Deus queria que eles fossem daquele jeito. Para alcançar salvação, eles tinham que ser daquele jeito. Então eles tiraram ele de sua cidade. Quantas vezes a gente vê nessa plataforma do YouTube, o mundo vai se acabar, guardem comida, guardem mantimento, guardem isso, guardem aquilo. Então ele disse em 1965 que teve uma visão de Deus que era para ele mudar de cidade e arrastou pessoas com ele por causa da bomba nuclear. E nisso aí, o que acontece, só que uma família, esse senhor que apanhou, ele tinha os olhos abertos, ele disse, não, isso aqui não é um lugar onde Deus está. E teve outra senhora, e aí chegou para o repórter e disse, eu não quero ficar aqui, isso aqui não é o lugar, Deus não está aqui, eu quero voltar para os Estados Unidos, para onde foi lá, o Flórida, alguma coisa assim. E o repórter simplesmente disse, tá bom, vocês, quem não quiser ficar aqui vai ter que ir embora, porque aqui ninguém vai poder ficar obrigado. E o Jim Jones desesperou. E quando acontece, gente, que foi para fazer a viagem, que o avião, algumas pessoas foram, esposas foi, o esposo ficou para pegar as outras pessoas. Quando essas pessoas entraram no avião, para poder o avião decolar, antes do avião decolar, foi vindo de lá, de dentro de um galpão, de certa mata, alguma coisa, homens armados, aonde tirou a vida daquelas pessoas todas que estavam ali dentro do avião, aonde correu duas jovens, que é filha desse senhor que sobreviveu, que aí eu não vou focar na história dele, vou focar na história, né, em si, o conteúdo em si. E o Jim Jones exterminou com a vida dessas pessoas. Morreu até o repórter que estava lá para poder ajudar o povo a se libertar. Todo mundo morreu. E aí ficou aquela coisa, apareceu em televisão, apareceu em tudo. Mas o mais chocante foi que o Jim Jones reuniu todas essas pessoas, os membros, as crianças, reuniu todo mundo dentro do templo do povo, hein? Porque ele disse... ele induzia as pessoas, ele dizia à pessoa que se a pessoa quisesse ter verdadeiramente um encontro com Deus, esse mundo cá fora não precisava as pessoas estarem nesse mundo, que as pessoas fossem tirar suas próprias vidas para ser salvo do pecado e estar com Deus. Mas só que o que aconteceu, quando ele reuniu todo mundo lá dentro do templo do povo, todo mundo adorando, todos entre aspas, ele mandou preparar uma bebida, né, como se fosse um suco, hein? Só que dentro tinha veneno, cianureto, alguma coisa assim. Uma bebida vermelha, porque ainda passa até no programa, porque antigamente, essa época, já tinha filmagens. Então tá tudo documentado, no YouTube tem. E aonde essas pessoas começaram, porque tudo que o Jim Jones fazia, ele gravava em fitas. Ele gravava. E todo mundo tomou aquela bebida, gente.
e terminou que foi o massacre de Jonestown. Até ele, só um filho dele adotivo, né, que ficou, contou a história, e até ele foi embora. O massacre de Jonestown é isso aí. É o que aconteceu com esse povo por causa do fanatismo e por seguir ao falso profeta. É muito perigoso. Cuidado. Você que está assistindo esse vídeo, até que pode ser que você não gosta de mim, analise, peça direção a Deus, analise, vá para a Bíblia. Não deixe você ser levado. E ali as pessoas não se suicidaram, porque as pessoas não sabiam, entendeu? Ali o que aconteceu, a bebida, ele matou vidas. Ele tirou vida, as pessoas não tomaram assim aquela coisa, não, eu vou tirar a minha vida. Aquilo ali, ele sabia que ele tinha sido descoberto, que estava tendo coisas ali dentro, e aí ele decidiu acabar com tudo e acabou com ele mesmo, né? O falso profeta Jim Jones. Então eu espero que você abra seus olhos para o que está acontecendo e depois eu vou trazer mais casos aqui sobre esse. Desculpa aí, a claridade já está ficando à noite, né? A gente vai ficando até com o rosto mais com a sombra, mas fica com Deus, fica na paz. Vigia, crente, vigia, porque nem tudo que brilha é ouro. E aqui na internet você pode estar sendo enganado e ludibriado pelo falso profeta, viu? Pode ser muito tarde para você, viu? Fica com Deus, fica na paz. Tchau. Gostou? Se inscreva no canal, ative o sino para receber todas as notificações e compartilhe.